Iniciaremos agora a questão de número 1.12, item E. Mostre as seguintes fórmulas por indução. 1 dividido por 1 vezes 2 vezes 3, mais 1 dividido por 2 vezes 3 vezes 4, mais 1 dividido por n vezes n mais 1 vezes n mais 2, dando n vezes n mais 3 dividido por 4 vezes n mais 1 vezes n mais 2. Aplicando o mesmo processo indutivo que já utilizamos em várias questões anteriores, nós vamos inicialmente tomar um n0 igual a 1 e verificar a validade da equivalência. Vamos verificar se de fato para n igual a 1, ou seja, se eu tiver apenas um termo, vamos verificar se n vezes n mais 3 dividido por 4 vezes n mais 1 vezes n mais 2 dará 1 dividido por 2 vezes 3 vezes 1, se dará um sexto. Então, vamos lá. 1 mais 3, 4 vezes 1 mais 1 vezes 1 mais 2. Ficará 1 vezes 4 dividido por 4 vezes 2 vezes 3. Isso resultará em 4 simplificando com 4, ficará 1 no numerador, 6 no denominador, portanto, dará um sexto. A igualdade se verifica tomando inicialmente um n0 igual a 1. Conforme já resolvemos em várias questões anteriores, faremos agora. Primeiro, vamos supor a validade para n maior ou igual a 1. Desse modo, toda esta expressão aqui será a nossa hipótese da indução. E vamos provar que vale para n mais 1. De tal forma que, se eu tomar até o termo n e prosseguir para o termo n mais 1, o n vai virar n mais 1. Eu teria aqui n mais 1, que vai se tornar n mais 2, e o n mais 1 mais 2, que vai se tornar n mais 3. E aqui no segundo lado, no segundo membro da igualdade, o n vai virar n mais 1, o n mais 1 mais 3 vai se tornar n mais 4, e no denominador n mais 1 vai se tornar n mais 2, e n mais 1 mais 2 vai se tornar n mais 3. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que toda esta expressão, por hipótese da indução, é n vezes n mais 3 dividido por 4 vezes n mais 1 vezes n mais 2. Eu vou adicionar o próximo termo e vou desenvolver. Tirando o MMC, ficará 4n mais 1 vezes n mais 2 vezes n mais 3. O MMC dividido por 4n mais 1, n mais 2, resta n mais 3. E ele aparece aqui. Ficará n vezes n mais 3 vezes n mais 3. Todo o MMC dividido por n mais 1 vezes n mais 2 vezes n mais 3, restará o 4. E ele aparecerá aqui no numerador, usando MMC, propriedade elementar, que nós utilizamos desde o sexto ano. O que é que temos agora? N vezes n mais 3 vezes n mais 3, a n mais 3 ao quadrado, mais 4. Só que n mais 3 ao quadrado é a mais b ao quadrado. É n2 mais 6n mais 9. Então, eu tenho n vezes n2 mais 6n mais 9, mais 4. E agora, aplicando a distributiva da multiplicação em relação à adição, teremos n vezes n2, que vai dar n3, mais n vezes 6n, que vai dar 6n2, mais n vezes 9, que dará 9n mais 4. Portanto, eu terei n3 mais 6n2 mais 9n mais 4, dividido por toda esta expressão. Esse foi o resultado que nós obtivemos desenvolvendo o primeiro membro. E o que é que nós vamos fazer agora? Vamos desenvolver o segundo membro para n mais 1 e observar o que que acontece. Então, partindo de n mais 3 dividido por n mais 1, n mais 2, vamos tomar n mais 1, n mais 4, porque o n vira n mais 1 mais 1 mais 3 vira n mais 4.
o 4 mantém, n mais 1 vira n mais 2, e n mais 2 vira n mais 3. O que é que nós temos, então? Nós temos n mais 1 vezes n mais 4, dividido por n mais 2 vezes n mais 3 vezes 4. A expressão que nós encontramos desenvolvendo o primeiro membro está muito parecida no denominador. Tem n mais 2, n mais 3 e o 4. Resta o n mais 1. Então, eu vou criar o n mais 1 aqui. Como? Eu vou multiplicar a expressão por 1. Mas eu vou multiplicar por 1 da seguinte forma. Eu vou multiplicar por n mais 1 e vou dividir por n mais 1. Porque o 1 é o elemento neutro multiplicativo. Então, eu não altero o produto. Agora, no denominador, eu tenho exatamente o que eu obtive desenvolvendo o primeiro membro. E eu vou verificar o que acontece no numerador. N mais 1 vezes n mais 1 vira n mais 1 ao quadrado, que é n2 mais 2n mais 1. E eu vou repetir n mais 4. E agora eu vou aplicar a distributiva. n2 vezes n dá n3, n2 vezes 4 dá 4n2, 2n vezes n, 2n2, 2n vezes 4, 8n, 1 vezes n dá n, 1 vezes 4 dá 4. Portanto, teremos n3 mais 4n2 mais 2n2 mais 8n mais n mais 4. Somando os termos semelhantes, eu terei n3, 4 mais 6, 4 mais 2, 6n2, 8 mais 1, 9n mais 4. Então, eu tenho n3 mais 6n2 mais 9n mais 4, dividido por toda esta expressão. E se observarmos, é exatamente a mesma expressão que obtivemos no primeiro membro. Portanto, por indução, a fórmula está demonstrada. Agora, se nós desejássemos resolver de modo semelhante ao que fizemos na questão anterior, percebam que se eu quebrar 1 vezes 2 vezes 3 em 1 dividido por 1 vezes 2 menos 1 dividido por 2 vezes 3, tirando o MMC, eu terei 1 vezes 2 vezes 3, dividido por 1 vezes 2, 3 que vem para cá, menos 1 vezes 2 vezes 3, dividido por 2 vezes 3, dá 1 vezes 1 que vem para cá. Então, eu terei 2 vezes 1 vezes 2 vezes 3. Percebam que isso é exatamente o dobro do que eu desejo. Eu quero 1 dividido por 1 vezes 2 vezes 3. Eu encontrei o dobro disso. Se eu tomar agora o segundo termo, a segunda parcela da soma, e quebrar do mesmo jeito, o MMC é 2 vezes 3 vezes 4. Dividido por 2 vezes 3 dá 4. Vezes 1, 4, menos 2 vezes 3 vezes 4, dividido por 3 vezes 4, dá 2, vezes 1, 2. Então, o que eu tenho? 2 vezes 3, aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 4, que novamente é o dobro do que eu desejo. Eu desejo 1 dividido por 2 vezes 3 vezes 4, e eu encontrei o dobro disso. Se eu tomar, finalmente, em relação ao último termo, e quebrar em 1 dividido por n vezes n mais 1, menos 1 dividido por n mais 1 vezes n mais 2, o MMC será n vezes n mais 1 vezes n mais 2. Dividido por n vezes n mais 1 dará n mais 2. Menos o MMC dividido por n mais 1 vezes n mais 2 dará n. Vezes 1 dará n. Como eu tenho menos 1, ficará menos n. Então, isto na realidade é n mais 2 menos n. Se eu cancelar o n, eu terei novamente o dobro da expressão que eu procuro. Ora, se aqui eu obtive o dobro, aqui eu obtive o dobro e aqui eu obtive o dobro, se eu somar toda essa expressão e eu desejo obter a expressão 1 vezes 2 vezes 3, mais 1, 2 vezes 3 vezes 4, eu terei, na realidade, o dobro do que eu desejo. Então, se eu dividir por 2 e somar, eu vou obter exatamente o que eu desejo. Se eu somar o primeiro mais o segundo termo, dá isto aqui. Se eu somar o segundo mais o terceiro termo, dá este aqui. Se eu somar o último com o penúltimo termo, dará esta expressão. Então, somando, eu vou eliminar o segundo com o terceiro com o quarto com o quinto com o sexto, até que o antepenúltimo eu vou eliminar com o penúltimo termo, restando apenas o primeiro e o último. Tirando o MMC, o que eu tenho? Meio, aqui o MMC é 2 vezes n mais 1 vezes n mais 2,
dividido por 2 dá n mais 1 vezes n mais 2. Vem para cá, para o numerador. Menos 2 vezes n mais 1 vezes n mais 2 dividido por n mais 1 vezes n mais 2 dá 2 vezes 1 menos 2. Distribuindo aqui vai ficar n2 mais 2n mais n dará n2 mais 3n mais 2 menos 2. Então ficará n2 mais 3n mais 2 menos 2. E aqui, multiplicando 2 vezes 2, o denominador ficará 4. Portanto, simplificando 2 com menos 2, eu terei 1/4 de n2 mais 3n dividido por 4 vezes n mais 1 vezes n mais 2. Se eu colocar o n em evidência, eu terei n vezes n mais 3 vezes 1, que dá n vezes n mais 3, e no denominador 4 vezes n mais 1 vezes n mais 2. Percebam que é exatamente o que temos aqui no segundo membro da igualdade. Portanto, seria outra opção, outro modo de você resolver a questão. Se o professor pedir explicitamente resolva por indução, você terá que resolver pelo método número 1. Mas numa questão aberta onde ele não pede nenhuma forma específica de resolução, você poderia optar por esta segunda solução. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, comente, compartilha e, se possível, inscreva-se no canal. Forte abraço, muito obrigado. Se chegou até aqui, valeu!